Ótimo sábado para quem acompanha a Itatiaia. Os jogadores do Atlético vão a campo daqui a pouco e essa vai ser a única atividade que o Eduardo Domingues vai comandar com o elenco completo em campo, visando o jogo contra o Coritiba. É claro que ele vai mostrar também muitos vídeos, tem aquelas preleções a partir do momento em que o time se concentrar hoje, porque a viagem acontece no fim da tarde, às 4h55, voo fretado para Curitiba, onde o Galo enfrenta o Coxa neste domingo, às 4 no estádio Couto Pereira. Um recado à torcida atleticana que vai acompanhar em loco este jogo. Os ingressos estão sendo vendidos a R$180, 90 a meia entrada, portão 13 do Couto Pereira para a torcida visitante. Lembrando, as torcidas são amigas, né? Então tem aquela amistosidade entre as torcidas de Coritiba e Atlético, por isso é um jogo em que normalmente muitos atleticanos costumam marcar presença. O Galo vai fazer um confronto direto diante do Coxa, enquanto o time do Coritiba tem a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro com 16 pontos, o Galo é o 8º com 2 pontos a menos. O Galo tá buscando vencer fora de casa, né? Com o Barba são 7 jogos como visitante e apenas a vitória contra a Chapecoense pelo placar de 4-0. Por outro lado, o Coritiba é um dos melhores visitantes deste Campeonato Brasileiro, mas no Couto Pereira tem apenas uma vitória. No Brasileirão, o Coxa vem de 3 empates consecutivos. Semana passada empatou com o Botafogo pelo placar de 2-2 e não teve jogo nesse meio de semana, né? Portanto, teve mais tempo para se preparar para este compromisso diante do Atlético. O Eduardo Domingues não deve ter novidades na relação de jogadores, mas podemos esperar, depois dos recados que ele deixou na coletiva, uma escalação, quem sabe, com peças diferentes. Importante dizer, Ângelo Preciado, lateral direito equatoriano que com o edema na coxa esquerda ficou fora do jogo contra o Juventud de Las Piedras na quinta, ontem participou normalmente do dia de treinos, está recuperado e será relacionado para o jogo, ao contrário do Alan Minda, que ainda está se recuperando da lesão muscular que ele sofreu, processo de fisioterapia ainda para o atacante equatoriano. Deixa eu destacar que para Atlético e Coritiba, neste domingo no Couto Pereira, a arbitragem será do Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. É um árbitro de 33 anos, jovem, da Federação Paraense. Ele que apitou o Atlético 1, São Paulo 0 da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que aconteceu na Arena MRV. Os jogadores que entraram em campo como titulares e atuaram por mais tempo contra o Juventud de Las Piedras fizeram um regenerativo na academia, com atividades de força e, claro, em busca de uma recuperação. Afinal de contas, o calendário não para, né? Neste domingo, 4 da tarde, rodada 12 do Brasileirão, tem o Coritiba pela frente. No entanto, os atletas que entraram no segundo tempo e aqueles que não jogaram na Sul-Americana foram a campo hoje com o Barba Domingues. E nas imagens publicadas pelo Atlético dessa atividade, podemos perceber a presença de Ângelo Preciado. A informação foi confirmada pelo Atlético, né? De que depois do edema sofrido em um treinamento dessa semana e ele ficou fora do jogo contra o Juventud, o Preciado está recuperado e treinou normalmente com os companheiros. Quem ainda não está à disposição é o Alan Minda, o atacante equatoriano ainda passa pela fisioterapia, vai fazendo os processos de retorno aos poucos, ainda realizando corridas no campo, não deve ser relacionado para este compromisso. Lembrando, o Galo terá neste sábado a única atividade com o grupo completo e depois dos recados dados pelo Eduardo Domingues em relação ao comprometimento e a entrega dos jogadores, tem uma expectativa grande sobre essa escalação para o Atlético que vai enfrentar o Coritiba num confronto direto, né? 7º colocado é o Coxa com 16 pontos, enquanto o Galo é o 8º com 14. E, lembrando, Coritiba vem de 3 empates consecutivos, enquanto a equipe atleticana vem dessa derrota para o Juventud de Las Piedras, aliás, a vitória amarga, né, conquistada no sufoco com o golzinho do Cassierra no final e tinha perdido para o Santos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Barba chegou a 11 jogos e agora tem 5 vitórias com 1 empate e também 5 derrotas. O time com ele marcou 11 gols, sofreu 9. Vamos observar o que ele vai colocar agora em prática no campo neste sábado, que será mostrado pra gente no jogo de domingo, amigos. Olá, vamos ver agora a informação do Nicola, porque ele conversou com uma pessoa ali da diretoria do Atlético sobre essa polêmica, né,
as declarações fortes do Barba após a partida. Olha essa informação. E na volta eu vou falar o que o Atlético precisa fazer. Para mim, isso está muito claro. Vamos lá. Sobre o Atlético, para repercutir o discurso do Barba, que estava assistindo ao programa e via a discordância entre vocês. O que eu posso contar é que na manhã dessa sexta-feira entrei em contato com o diretor, com o executivo, com o superintendente, enfim, mandei mensagem via WhatsApp para bastante gente, para tentar entender como repercutiu a entrevista do Barba, a entrevista forte depois da vitória suada e de mais uma partida super complicada. A única pessoa que me respondeu, não vou identificá-la, até porque prometi para todo mundo a quem recorri, essa pessoa festejou a entrevista, entendendo que a entrevista foi excelente, por expor problemas internos. Segundo essa pessoa, o futebol de hoje ficou muito melindroso, muito chato, em que nada pode ser dito. Só para acrescentar, ainda em cima do depoimento dessa pessoa que tem cargo importante, ela não acredita na possibilidade de o Barba sofrer boicote dos jogadores. Inclusive, vai haver uma rede de apoio para que isso não ocorra. O Barba encontrou um diagnóstico que já havia sido feito pelos principais acionistas atleticanos, isso foi exposto e eu estou muito curioso para saber como vai repercutir daqui para frente, como serão os próximos dias do técnico argentino. Só para completar, deixar a minha impressão. O Barba percebeu que bateu no fundo do poço e que agora, entre expor todo mundo ou correr o risco de ser demitido por falta de resultados, ele foi pro tudo ou nada. Enfim, situação quente, tensa e pesada no Clube Atlético Mineiro. É isso aí. Bom, vamos lá. Duas coisas que o Atlético precisa fazer. Eu lembrei de outra aqui. Primeiro, tá? Isso aqui é muito importante, pra mim é urgente. Urgente, era pra essa semana que vem, tá? É claro pra mim. O Atlético precisa de um gerente de futebol. O Tanaka até trouxe a informação que tem lá um rapaz, esquece que ele faça outra função ou seja mandado embora. O Atlético precisa de um gerente de futebol, um cara boleiro, o cara do futebol. Um ex-jogador, principalmente, né, se possível. E que aquele ex-jogador que os outros respeitam. E não precisa nem ser um ex-jogador do Atlético. A gente não precisa ficar preso nisso também, não. Eu até ontem na transmissão eu falei do Donizete. Não sei se o Donizete seria... Ele era aquele jogador que chegava junto e tal, raçudo. Mas eu não sei se pra falar com os jogadores ele é o cara que vai chegar junto também, cobrar. Ou se vai ser mais tranquilo. Não sei. Mas é necessário ter um gerente de futebol, um cara que fique próximo aos jogadores, que transmita aquilo que os jogadores pleiteiam, querem, à diretoria de futebol, ao CSO, né, Paulo Brax, mas que também cobre os caras, né, que esteja no dia a dia ali, cobrando, porque a verdade, o Paulo Brax, a gente viu um vídeo aí que a Galo TV soltou, ele lá no vestiário antes de uma partida, falando, união, e ninguém nem aí, pessoal nem aí. Então, tem que ter um gerente de futebol, né, e um ex-jogador, um cara que os outros jogadores respeitam, ouvem. Isso pra mim é urgente, porque não tem uma pessoa pra fazer isso no Atlético, tá? Eu não acho que tem que ser o Barba também, tem que cuidar de tudo, não. O Barba tem que estar mais preocupado com campo e bola ali, esquema tático e tudo. Lógico, também motivar os jogadores, mas era importante ter uma pessoa pra isso. Pra mim isso é urgente, tá? Vai acontecer? Acredito que não, no Atlético todo mundo acha que o trabalho tá lindo, né? E a outra questão que pra mim também é muito clara e evidente, no meio do ano tem que fazer uma nova reformulação. Se vier com papinho de uma ou duas contratações, acabou. Vai ser brigar para não cair, vai cair em todas as competições, muito provavelmente, porque é daí para pior, do jeito que tá para pior. E o Atlético até agora, a verdade até agora eles não conseguiram montar um time realmente forte, um 11 forte. Elenco não precisa nem falar, né? Nosso elenco é medíocre, é um elenco, é uma piada ainda. Tá? Mas o time, a gente não tem ainda. Se a gente tivesse um time titular forte, aquele time titular, você fala, pô, esse time é um timaço. Não tem reserva, pô. Se o cara lesionar, não tem outro. Mas sabe, a gente nem isso tem agora, nem isso eles conseguiram fazer. Um 11 forte. Então a verdade a gente precisa de uma nova reformulação no meio do ano. Tem que vazar uns 5, 6 e tem que chegar uns 5, 6. Vai investir, não interessa. Tem que investir para corrigir os erros que eles cometeram. Então, para mim, essas duas coisas são muito importantes. Muito importantes. Uma para agora. Tinha que chegar alguém aí agora como gerente de futebol para ter uma reunião e já botar ali na mesa e falar, chega dessa palhaçada. Entendeu? Agora vai ter comando aqui. E jogador que nos treinos e nos jogos também tiver andando e quando não tiver, vai ser afastado. Não vai ser relacionado mais.
Porque também é muito fácil, né? Critica lá, jogador e tudo, vai lá, relaciona, põe pra jogar, aí é fácil. Então tá na hora disso. Mas enfim, quero saber se você concorda comigo. O que você pensa sobre tudo isso que tá acontecendo aí após o Galo? Ganhou e nós estamos em crise. É bizarro, né? E em meio a tantas falas importantes como as do técnico Eduardo Domingues, tivemos também o Everson, né, dizendo que tá faltando mais comprometimento, correr mais. Tivemos a fala do Alexander rebatendo boatos que dizem que ele estaria na noite e por isso não tem se recuperado bem. Tivemos falas do próprio Bernard, né, que celebrou com as mãos no ouvido o gol marcado aos 43 do primeiro tempo diante do Juventude e depois foi aos microfones dizer que desabafou, que não foi a intenção ofender ninguém. A torcida do Coritiba é uma aliada da Galoucura, principal torcida organizada do Atlético e que sempre recebe os atleticanos em sua sede, é aquela partida mais amistosa entre os torcedores. Ingressos a R$180, a inteira R$90, meia entrada para os atleticanos que forem ao Couto Pereira. Entrada pelo portão 13 e lembrando, vendas no site do Futebol Card, está lá também na rede oficial do Atlético, bem como do Coritiba. E, claro, importante dizer também que há a obrigatoriedade do cadastramento da biometria facial, porque é, assim como na Arena MRV, com a facial que se acessa o estádio do Coritiba. Jogadores do Galo, depois de enfrentarem o Coxa no domingo, voltam à noite a Belo Horizonte, jogam na quinta-feira da semana que vem contra o Ceará pela Copa do Brasil, a partida de ida da terceira fase, e depois no fim de semana, domingo, às 8h30 da noite, no outro domingo, joga contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e segue a maratona de jogos. Hugo. Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal, quero ser bem breve aqui para agradecer a todos pela companhia e pedir para vocês deixarem um like antes de sair do vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que é atleticano, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Só espero que você também deixe aí com a gente o seu like, que ajuda a gente a continuar buscando sempre notícia para vocês e com isso o canal continuar crescendo cada vez mais, tá bom? Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também é muito importante, tá bom? Ajudar a crescer uns inscritos aqui no canal e assim o canal crescer cada vez mais. Espero que as notícias tenham sido relevantes para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. Nós sempre estaremos buscando sempre notícia para vocês. Esse canal aqui todos os dias tem notícia de domingo a domingo, pós-jogo para vocês. Então mais uma vez eu quero agradecer a todos pela preferência que vocês estão dando nesse canal. E mais uma vez sejam muito bem-vindos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!